Você conhece os fundos multimercados? Sabia porque eles são ótimas estratégias para momentos de redução da taxa Selic? Pois é, além das ações, os fundos multimercados são as alternativas de investimento muito utilizadas sempre que ocorre a queda de juros ou a queda da Selic, como a gente está vendo. E como estamos então presenciando esse momento, a queda de forma constante, é importante entender como funcionam esses fundos para você se posicionar. Os fundos multimercado, como o nome diz, atuam em diversos mercados. São fundos com estratégias muito diferentes que abrangem vários mercados como a renda fixa e a renda variável ao mesmo tempo. O fundo tem um gestor que administra uma carteira para você, como os fundos de modo geral. Mas diferentemente dos fundos de renda fixa e fundos de ações, o gestor do fundo multimercado ele tem maior liberdade para escolher as alternativas de aplicações para compor então esse fundo. O multimercado permite maiores rentabilidades, mas também carrega maiores riscos. É comum, é normal, né? É mais indicado então para investidores arrojados, com perfil arrojados e moderados. O multimercado são mais arriscados do que os fundos de renda fixa, mas menos arriscados do que os fundos de ações. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sou Carlos Sampaio, consultor e educador financeiro. E antes de começar a falar hoje, quero te convidar e fazer aquele convite de sempre, né? Acessa lá o nosso blog, Sampaio Sucesso Financeiro, te inscreve no canal, clica no sininho que aparece aí também para você receber os novos vídeos, né, quando eles estiverem saindo. E lembrando aí um convite especial, dia 8 de agosto eu vou estar ao vivo falando sobre o tema Como Ficar Rico Mesmo Ganhando Pouco. Acesse o link aí que está para você. Bem, então vamos entender um pouco sobre os fundos multimercados. Uma das características desse fundo é que eles não geram rentabilidade de maneira linear. Ao longo do tempo, eles ganham com oportunidades e têm então volatilidades, ok? Volatilidade significa que, ora, você tem grandes ganhos e em outros momentos tem queda. Mas na média você se mantém acima da expectativa da meta esperada. Ou seja, pode usar estratégias com mais riscos ou menos riscos, mas enfim, a oscilação de ganhos será irregular. Por algum período são muito altas, em outros diminui e até pode ter prejuízo. A rentabilidade falando, né? Mas, no acumulado de alguns meses, devem ficar acima do CDI. Então o critério para você saber é analisar o histórico das oscilações que o fundo tem em meses e em anos anteriores. Então ver se seu grau de risco e o quanto de ganho você está acima da inflação, da CDI. Os índices multimercados têm liberdade para operar então diversos ativos, entre papéis de renda fixa, ações de empresas, moeda, como o dólar, e derivativos e investimentos no exterior. Essa flexibilidade possibilita ao gestor do fundo montar diversas estratégias, conforme a mudança do cenário econômico ou no mercado financeiro. Por exemplo, uma pergunta aqui. Quem deve investir então nesses fundos? Não é recomendado para qualquer investidor. Por exemplo, os conservadores não ficariam à vontade com as oscilações que vão verificar eventualmente. Então, é mais indicado para os moderados ou os arrojados. Os conservadores ficarão assustados e irão sacar o investimento no primeiro mês que houver uma desvalorização das cotas. Então, evite se tiver esse perfil. Uma alternativa sugerida é ter no máximo até 20% de investimento na carteira. Essa é a minha opinião. Outra coisa importante também, como dica, é que você, antes de investir no fundo multimercado, já tenha investido em outros fundos de investimento. E assim já está, então, entendendo o conceito de oscilações de cota. Bom, isso é uma dica. Tá? E ainda, quando for iniciar no fundo multimercado, faça a escolha da estratégia, modalidade chamada juros e moedas, que produzem menos sustos, pois elas não investem em ações. Só para começar, depois de entender um pouco, você vai mudando e vai sofisticando. O multimercado pode ter várias estratégias que definem o nível de risco. Uma característica é que o gestor do fundo tem total liberdade para escolher, ele fica livre para atuar. Quando você encontrar histórico com alta performance do fundo multimercado, aí tem sinal que está atuando um bom gestor. Né? Bem, agora vamos às modalidades dos fundos multimercados. Número 1, a estratégia macro.
são os fundos que fazem uma análise do cenário macroeconômico, né, e decidem fazer investimentos dirigidos para oportunidades de ganhos em determinadas ações, títulos públicos, títulos de crédito, crédito privado, né, moeda estrangeira ou no mercado futuro, por exemplo. Escolhem as melhores alternativas de acordo então com a percepção do momento econômico e procuram antecipar esses cenários econômicos. É a estratégia de maior risco, nesse caso. 2. Modalidades, então, juros e moeda que nós falamos há pouco. São fundos de multimercado sem investimentos em ações, né? E eles investem então no mercado de juros futuros, no mercado de câmbio, comprando e vendendo ativos e derivativos de acordo com a expectativa para os juros e o câmbio. 3. Long, short ou compra e venda. São multimercados com renda variável em que o gestor compra as ações consideradas baratas e vende as ações consideradas caras. Ele pode ganhar na baixa e perder na alta do mercado. Para ilustrar, imagine então o seguinte exemplo. Um gestor acredita que as ações do banco, por exemplo, Banco do Brasil, terão um desempenho superior à das ações do Itaú e monta uma estratégia long short com essas duas ações. Ele compra ações do BB e fica vendido em ações do Itaú. É uma operação conjunta. Arbitragem. Bom, o gestor do fundo olha apenas para as distorções do mercado para ganhar um pouco de dinheiro em transações pontuais, podendo ganhar na baixa, né? Também na baixa. Gosta de operar a termo, confrontar o mercado nacional com o mercado internacional e faz operações então de baixo risco e baixo ganho. Bem, agora alguns aspectos operacionais, né? Os custos ou as taxas. Existem duas taxas, taxa de administração, podendo chegar a 2% ao ano, a taxa de desempenho ou performance, que significa que sempre que o fundo alcançar ganhos acima da Selic, ele irá cobrar do investidor um percentual tipo 20% do ganho, um exemplo aqui, né? Se você tiver então um ganho de 110 acima do Selic, você terá descontado 2% da taxa de administração e aí seu ganho ficará 108, menos a taxa de performance de 20%, que é 2%, você ficará com 106% da Selic, ganho líquido. Liquidez. Diferente dos fundos de renda fixa, o multimercado pode demorar mais para disponibilizar resgate, liquidez, né? Você deve então ler com cuidado as regras e os prospectos do fundo. Tributação. Tem imposto de renda no resgate e também tem IOF. O IOF ocorre ao se resgatar antes de 30 dias. Para recolhimento do imposto de renda é aplicado o sistema chamado Come-Cotas, que é o recolhimento parcial e automático feito em maio e novembro de cada ano, sobre os rendimentos. No resgate do fundo é cobrada apenas a diferença de saldo dos impostos, descontando as antecipações dos Come-Cotas. Bem, esse é o tema de hoje. Conclusão. Os fundos multimercados são alternativas indicadas, então, para momentos de queda da taxa Selic, né, oportuno. Existem corretoras com fundos excelentes, de excelente rentabilidade, com 115, 130 do CDI, e que deve compor, então, sua carteira de investimento, participando num percentual até uns 20%. Na minha opinião. Bom, avalie você aí. Então, se os ganhos do Tesouro Direto ou renda fixa, de modo geral, caem, você tem a possibilidade de melhorar a rentabilidade da carteira com fundos multimercados. Fique atento e estude um pouco as alternativas. Verifique quais os fundos que a sua corretora possui e comece pelo de menor volatilidade. Lembra que eu falei aí em cima? Então, mais, até o próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso e prosperidade.